Oi, estamos de volta com o programa Entrevista. Agora nós vamos falar de um assunto que está preocupando muito todo o Brasil e Patos de Minas não foge, que é a questão da dependência química, a questão das drogas. E hoje nós trouxemos aqui para o estúdio o pessoal da Clínica Alvorada, né? Clínica Alvorada, isso mesmo, e é o Elcio Donizete Pereira, está aqui do meu lado, que é terapeuta, o Michael, que está lá no cantinho de lá, que é Michael Oliveira de Almeida, também terapeuta, e o Wilson Pereira Andrade, também terapeuta. E eu já começo com uma pergunta que tem preocupado muito, porque a droga acaba tendo uma ligação muito grande com a questão da criminalidade aqui em Patos de Minas. Nós fizemos uma matéria recentemente no NTV News mostrando isso e com envolvimento cada vez de crianças, de adolescentes, cada vez mais novos. Está procedendo isso? É isso mesmo que está acontecendo? Boa noite. Boa noite, Simone. Boa noite a todos de casa. É isso mesmo? Quem pode falar? Boa noite, Simone. É exatamente isso que tem acontecido, né? Em cima de um congresso que eu participei algum tempo atrás lá em São Paulo, eles estavam falando que os crimes hoje em dia, não só em Patos de Minas, mas como no Brasil como um todo, ainda mais que a epidemia do crack, eles têm essa relação direta. Os crimes, se não têm envolvimento direto ou indireto com tráfico de drogas ou com uso propriamente dito, são crimes passionais, crimes no âmbito familiar. Né? Então, com exceção desses crimes, diretamente, ou com tráfico ou com uso, têm sido envolvidos, sim, essas questões da desordem social que a droga tem causado. E assim, está tendo isso mesmo, Wilson? As pessoas estão se drogando cada vez mais, com mais novas? Essa relação está existindo? Né? Existe, fato, é a relação social, né? Principalmente hoje, não só o classe pequena, média, alto, todas as classes está havendo esse problema, né? Mas a maioria disso falta mais é conscientização. Nós temos grupos, falta grupos de conscientização nas escolas de prevenção e na maioria das vezes dentro do âmbito familiar. Começa dentro do ano familiar, né, na falta de vigília, de apoio. Um adicto, a gente fala que um adicto ele precisa de mais. Uma família tem 3 pessoas e um não usa droga. Né? Só porque um usa, teve todas as condições, os 4 teve, só ele usou. Mas na verdade ele precisou de mais atenção, mais carinho, né? Mais acompanhamento. Ele precisou disso para não ter esse tipo de coisa. Porque na verdade ele teve uma disfunção mental antes, porque a droga é só consequência dessa deficiência mental e comportamental dele, né? Agora, qual a porta de entrada? Começa usando álcool ou crack? Ou crack não, ou maconha, geralmente. Vamos usar isso como experiência própria, né? Que a gente tem o problema com o álcool e a droga. Então, a porta de entrada hoje infelizmente é o álcool. A pessoa começa no álcool. Pela questão da liberação, vocês acreditam? O acesso é mais fácil? Com certeza. Com certeza. Então, a bebida, em qualquer lugar que você vai, você tem, como se diz, o acesso a ela, né? Não tem proibição. E uma que a pessoa, quando está mais nova, ela quer, como diz, descontrair, né? Curtir a vida, digamos assim. Tirar aquela timidez, aí onde é que vai começar o álcool? Então, está tendo muitas pessoas novas envolvendo com álcool. Então, o que acontece? E na sequência vem a maconha. E na sequência a cocaína e por final, né, que é o fundo de poço, que é o crack. Então, existe essa sequência. Em primeiro lugar está o álcool. E como o pai ou a mãe pode fazer para ver que o filho dela já está começando a entrar por esse caminho, Michael? Bom, tem uma série de desvios comportamentais e desvios de personalidade que passam a ficar evidentes. Quando o indivíduo ele começa a progredir em cima desse uso propriamente dito, né? Independentemente da substância, vai haver disfuncionabilidade comportamental e disfuncionabilidade familiar. De que maneira? Na maneira dele verbalizar com a mãe, com os pais, com a namorada, ou para quem é chefe de família, de verbalizar com os filhos. Em cima, déficit de atenção, ou seja, coisas que traziam prazer para esse indivíduo deixam de trazer prazer. O prazer dele passa a ser único e exclusivamente o uso. Absolutamente todo o resto passa a ser secundário na vida do indivíduo. Se ele ainda está empregado, ele não vai produzir mais no emprego.
Né? Se ele ainda está com um relacionamento estável, ele não vai dar atenção que o seu parceiro ou parceira merece. E por aí vai, né? Dentre outros desvios mais graves que a gente vê corriqueiramente. E aí a pergunta, como agir nesse caso? O pai, a mãe, ou até os filhos, ou a companheira, descobre que ele está começando a enveredar pelo caminho das drogas. O que deve fazer antes de que esse problema ganhe uma proporção muito grande? Em primeiro lugar, estabelecer um diálogo, né, com a pessoa em questão. Eu acho que o diálogo é fundamental. Né? Saber como que iniciou, por que iniciou, qual foi a motivação, saber o nível de envolvimento dele, né, com essas questões. Fim desse processo de diálogo, se não surtir efeito, buscar uma ajuda especializada. É o que nós recomendamos para que não chegue, enfim, no nível mais crítico e crônico da doença, como nós chamamos, que é a fatalidade, qualquer tipo de fatalidade que possa ocorrer. Agora, o crack é tão forte que é verdade isso ou é mito? Na segunda tragada, a pessoa já vicia, Wilson? Casos e casos, né? Mas 90 dias aí, né? Eu acredito que é degradativo, né? Pode ser, eu não acredito, de 30 dias a 90 dias. Ele já está dependente químico, né? É um tempo muito curto, né? Porque, na verdade, ele libera 900 conteúdos de dopamina no cérebro. Né? Para você ver, se você for beber uma cerveja, ele te libera 180 de prazer, né? E o crack já não, 950. Nossa. Então, o impacto, o prazer, ele é enorme, ele é grandíssimo. E muito imediato, né? né? Imediato, e rápido também. Aí a pessoa já entra na ansiedade, na compulsão, na obsessão, e já sai de novo atrás, né? Por isso onde acontecem esses pequenos delitos, esses pequenos furtos, é derivado disso, dessa ansiedade e compulsão. E uma vez que foi dada a primeira tragada, a primeira inalada, o organismo do indivíduo ele vai pedir cada vez mais aquela injeção de prazer. É como se fosse um turbilhão, né, que acontece de uma vez só no cérebro do indivíduo. Então o organismo dele assimila aquilo como muito prazeroso, é um estado de êxtase, realmente, em que, enfim, um é pouco e 1000 não basta. Agora, vocês trabalham há quanto tempo já nessa clínica Alvorada? Fica onde? Ela fica situada no município de Presidente Olegário. É 14 quilômetros, sentido Presidente Olegário, Legamar. A gente trabalha com 2 unidades agora, que é onde ele vai permanecer num certo tempo numa unidade, e por meio de conquista, por conduta, ele será transferido para outra unidade. Então a gente está lá instalado em Presidente Olegário, vai para em torno de 1 ano e meio. Mas a gente trabalha com dependência química já há muitos anos. Tanto eu, o Wilson, o Maico, já vai para 10 anos que a gente está trabalhando com dependência química. Então a gente iniciou esse trabalho em Presidente Olegário, a gente são aqui de Patos, mas eu sou de Belo Horizonte. E eu, o Wilson de Patos, e o que acontece? A gente resolveu trabalhar em Presidente Olegário, que a gente achou um local muito bonito. E está surgindo efeito devido ao local. Não é uma clínica fechada, com muros, lá é aberto, mas assim, é uma clínica involuntária. A internação que a gente trabalha é involuntária. Infelizmente, o que está funcionando hoje são as clínicas involuntárias. Porque o paciente... A involuntária é aquela que o paciente... Sem consentimento do paciente. Ele vai lá porque a família faz uma intervenção nele, seria isso? Isso, a família intervém por ele, porque ele não quer se tratar. Então, o que está prevalecendo hoje são clínicas involuntárias, porque ele tem que permanecer por certos períodos de tempo, que hoje a internação da clínica Alvorada são um prazo de 6 meses. A voluntária, ele pode ir embora quando ele quer. Quando vier uma crise de abstinência, uma vontade de usar, ele vai pegar e vai embora. Então, a clínica involuntária, ela funciona por isso, porque ele tem que permanecer em tratamento 6 meses. Pelo menos 6 meses. Tem gente que leva mais tempo para se recuperar? Quem pode falar? É interessante, só pegando até um gancho em cima do que ele falou, que esse indivíduo que chega involuntariamente, com o passar do tempo, findo esse processo de desintoxicação mais aguda, ele torna-se voluntário. Nós temos hoje pacientes já em vistas de terminar o tratamento que chegaram através de resgate, revoltados, com a degradação familiar por completo, realmente debilitado fisicamente, enfim, que hoje eles são comprometidos, oferecem ajuda aos recém-chegados. Olha, companheiro, eu cheguei dessa maneira. Então as coisas estão acontecendo para mim. E vocês fizeram uma boa ação, digamos assim, foi em relação a um caso que nós mostramos aqui na NTV, inclusive fui eu que fiz a reportagem, de um senhor que estava morando na rua.
né? E ele teve uma revolução na vida dele, né? Então, a recuperação, ele era viciado, nesse caso, em álcool, né? Ele era alcoólatra. E ele pedia, pelo amor de Deus, ele foi voluntário, né? Pedia, pelo amor de Deus, para alguém ajudá-lo, porque ele poderia morrer a qualquer momento. Né? E isso, a partir do momento que a pessoa se sente melhor, ela vai querendo ficar no local e mostrando e vendo tudo que ela fez no passado. É isso? É uma reavaliação de vida? Isso. O Carlos Batista, ele estava num processo terminal, né? Se a gente não tivesse feito aquela internação, provavelmente, às vezes, a gente não teria ele junto com a gente aqui. E tanto o Maicon como o Wilson trabalhou com ele. Hoje ele se encontra com o Wilson. Hoje ele não é paciente mais, ele ajuda a casa. Ainda ele se encontra com a gente. Caráter voluntário, diga-se de passagem. Isso, caráter voluntário, na unidade 2. Ele não tem uma família para acolher ele, a gente resolveu acolher o Carlos Batista. Hoje se encontra, está, como diz, uma maravilha de pessoa, uma pessoa maravilhosa de conviver com ele. Então aquilo, a gente comoveu naquela situação que eu vi na matéria na televisão, e eu resolvi fazer aquela internação. Ele estava morando próximo à casa de um amigo meu. Eu vi pela televisão, meu amigo me ligou, e eu resolvi fazer aquela internação. Hoje ele se encontra com a gente até hoje. Hoje quem trabalha com ele é o Wilson. Wilson, você pode falar um pouquinho desse caso? Eu vi a reportagem também, vi essa reportagem também, liguei para o Hélio na hora, né? E o Hélio foi e resgatou. Mas uma coisa diferencial que o Hélio abriu para a gente trabalhar dentro da entidade é o seguinte: é o grupo de apoio familiar. Porque 51% da recuperação vem da família. Né? Então a gente está trazendo tudo de bom, de moderno, dentro hoje dessa autoajuda para codependência. Né? Nós estamos dentro do CRASE, CREAS, desculpa, na Dona Luísa 180, toda quarta-feira, das 6 às 7h30, para esse apoio. Então, já acompanhando, né, o Hélio deu essa permissão, para a gente acompanhar as reuniões, acompanhar as famílias e até após esse tratamento, após o tratamento, continuar esse tratamento que chama AT, atendimento terapêutico, para melhorar o nível dessa recuperação e dessa reestruturação da família, que eu acho que é muito importante. Uma sintonia entre a família e o paciente. Uma sintonia. Você tirar ressentimentos, hábitos inadequados, comportamentos inadequados da família, né? Como a gente fala, o exemplo não é melhor, é o único. Então, na verdade, seria assim, a droga, ela acaba destruindo a família, então assim, não é só o dependente químico, o drogativo ou o aditivo que está ali naquele vício, mas a família também se encontra doente. Fica doente, fica dependente, né? A codependência é uma doença. E como que é o tratamento? Vocês já falaram, leva 6 meses, e como que é feito? Vocês têm como ligar, vocês buscam a pessoa, como que funciona? Isso, o trabalho... Já que é involuntário, é compulsório, isso, né? O trabalho ele é feito o seguinte: a gente fez um bom trabalho e o boca a boca da clínica, ela foi muito bem feita. Então as pessoas ficam sabendo e entram em contato por telefone ou pelo site, que eu quero estar divulgando aqui meu telefone e o site. E eu trabalho por meios de panfleto, divulgando nas cidades vizinhas, até mesmo aqui em Patos. E pelo telefone é feito o contato. A gente traça o perfil da pessoa que está no uso, da família, e espera a família tomar a decisão. A gente é feito um contrato e assinado termos. Se a família conseguir trazer voluntário, a gente aceita a mesma coisa, a gente até prefere. Mas no caso contrário, que o adicto não quer se recuperar, ele quer continuar no uso, infelizmente, a família tem que tomar uma decisão de ter coragem de estar fazendo essa internação por meio de resgate. Essa internação não é, como diz, não é uma cena que a família não gosta de ver, né? Porque a gente tem que levar a pessoa à força. Ou então vai acabar indo preso, morrendo, ou então, como se diz... Uma sequela física, se a família não tomar uma decisão. Então, a gente costuma... triste, né? É muito triste. E as mães hoje, a gente... Está lá o Amor Exigente hoje, que o Wilson que está dando essas reuniões na quarta-feira, para dar coragem para essas mães. Porque a mãe não tem coragem de tomar essa decisão.
reunião que vocês realizam aqui no CREAS da Dona Luísa, ela é aberta à comunidade? Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. A gente está precisando de voluntários também, né? E toda pessoa que estiver com problema, com o pai, com o filho, com o irmão, com o vizinho. Ontem, lá na própria reunião, a gente fizemos uma internação lá de um senhor que estava dormindo lá no mercado, 59 anos, lá da reunião, a gente já encaminhou, buscamos no mercado, levamos ele para a clínica, né? Então, e é aquela coisa, agentes transformadores. Nós estamos com 40, estamos com já estamos com 3 dias de reuniões. Estamos com 40 pessoas lá, que já estão querendo ser agentes transformadores. Primeiro, buscar a conscientização, buscar a habilidade para lidar consigo próprio e com o seu filho, com o seu adicto, né? E também ajudar a comunidade, que é o mais importante. Quais são os valores para internação numa clínica? Na clínica e o processo de tratamento? É mensalidade? É um pacote? Como que é feito? Isso, a gente não tem um valor específico. A gente vai estar traçando o perfil da família e qual que seria a condição. Hoje está o auxílio doença, né, que o INSS paga para a pessoa se encontrar internado por meio de declarações, atestado médico da clínica. Ele está recebendo esse auxílio para estar contribuindo, ajudando na internação. Hoje eu tenho um valor mensal de R$ 1.500 mensal para internação, né, por mês, e o total do pacote fica por R$ 9.000. Mas a gente vai estar estudando também a condição da família, o desespero de uma mãe. Porque eu não abri clínica para ficar... Não tem como precificar isso. Então o que acontece? Cada caso é um caso. Por exemplo, uma família tem condição de pagar 1.500, a outra vai ter condição de pagar 1.000. Mas hoje o preço da clínica Alvorada está 1.500 mensal. Mas a gente dá a entrada com o auxílio doença para estar recebendo, para estar ajudando. Então, tem até uma pergunta justamente sobre isso, né? Uma pessoa que ligou anonimamente, falando o seguinte: por que as clínicas de recuperação, ela não está falando da questão da clínica Alvorada no geral, estão cobrando a mensalidade tão cara, e por que os pacientes ficam lá por longo período e não saem recuperados ou totalmente recuperados? Isso. Eu vou responder a primeira parte da pergunta, que são a questão do valor, depois o Maico vai estar respondendo a questão das recaídas. O preço tão alto das clínicas é devido para a gente estar mantendo a clínica funcionando. Não fica barato manter lá em torno de 50, 60 pessoas que hoje se encontram internadas com refeições e tudo mais, né? Remédios, medicamentos. Mas o que eu mais quero respaldar aqui é a questão dos meus profissionais qualificados para mim estar trabalhando comigo, porque eu não vou colocar qualquer pessoa para trabalhar, para tirar essas pessoas da rua. Eu tenho que ter pessoas com qualidade para estar trabalhando com eles. Então, não são pessoas que trabalham barato. Eu trabalho com médico, 2 enfermeiros e 2 psicólogas. Então, por aí, não tem como a gente estar fazendo um preço mais acessível. Mas quando da maneira que a gente consegue, a gente está ajudando um ou outro. Eu trabalho com uma vaga social para presidente e uma vaga social para patos. E aquela mãe desesperada também, que de vez em quando me liga pedindo socorro, meu filho vai morrer, está sendo ameaçado, está lá eu para estar socorrendo. Não consigo socorrer todos, mas ainda tenho um coração para estar ajudando lá um ou outro. E eu quero fazer só uma comparação, se eu tiver um tempinho aqui, para te falar a respeito de valores. Já está quase acabando. Vamos supor uma internação de 1.500 mensal. Se dividindo por 30 dias, você vai obter um valor de R$ 50 diário. O que vale, né, Maicon? Uns R$ 50 para uma pessoa que está no uso da droga aqui na rua. O que eu costumo falar para as famílias, caro é um adicto para a família que não usa da droga aqui na rua. Isso sim é caro. A questão das recaídas. Essa questão do índice de recaídas, porque nós partimos de qual princípio? O objetivo da instituição: desintoxicar, conscientizar, ressocializar. Né? Então as famílias chegam muitas das vezes até mim, até o Wilson, até os outros terapeutas que estão lá e perguntam: ele vai sair daqui curado? Não tem como eu te dar um selo de garantia, mãe. Não tem como eu colocar um ISO 9000, um selo do IMET e falar que ele nunca mais. Por quê? Porque a dependência subjetiva, subjetiva, é uma doença comportamental. Então é uma série de fatores que tem que ser mudados por completo após o tratamento do indivíduo para que ele dê prosseguimento na recuperação. O tratamento é só o início de todo um processo. Ok. Pode? A gente vai encerrando. Quando elas me perguntam para mim, eu falo: vão nas reuniões. Não perca uma reunião, que a senhora vai se conhecer a família, conhecer a doença, conhecer o filho, criar conhecimento e habilidade para lidar com ele e ser uma boa observadora.
para ajudá-lo. Okay. Qual o telefone? O telefone é o DDD 34, né? 3811-2678. E o site? É www.clinicaalvoradadl.com.br. Esse DL? É de Dona Lourdes. Que na verdade a clínica chama Instituto de Reabilitação Dona Lourdes, que foi o nome da minha mãe. Então ela que foi sofredora, eu resolvi contornar a situação que ela que sofreu comigo, dar esse presente para ela. Que são 2 pessoas que me ajudou demais. 3, minha mãe, a minha irmã e Vicente do Pneuzão, que foi um pai que eu tive que me retirou da rua usando droga 5 vezes para me acolher dentro da empresa dele. Então essas 3 pessoas para mim e a minha parceira, né, que hoje também que me acolhe e que me dá o suporte, que é a Luciana também. Então, vamos repetir o telefone, por favor? 3811-2678, né, o DDD 34. Então, para você aí de casa que está aí sem saída, não sabe o que fazer com o filho, com o vizinho, com um amigo, ou com um parente dentro da sua casa, que está aí no mundo das drogas, uma boa opção são as clínicas de recuperação, como aqui desses profissionais terapeutas que estão aí auxiliando nessa recuperação e no resgate dessas vidas. Muito obrigada, Hélio, Wilson e Michael, pela presença de vocês. Esperamos que em nova oportunidade vocês possam vir para conversar mais um pouquinho sobre esse problema tão sério que nós estamos vivendo no mundo de hoje. Eu que agradeço, né? A segunda vez que a gente está aqui pela oportunidade, né? Eu também agradecer a Milene, o diretor, né, o Oscar Faria, que também abre sempre as portas para a gente, e as portas da clínica, né, da dependência, vai estar aberto sem compromisso para quem está querendo visitar, porque a mãe, ela tem aquele medo de saber para onde que o filho está indo. Então, que as portas da clínica estejam sempre abertas para estar fazendo uma visita sem compromisso. E quem quiser também pode ir às reuniões do Amor Exigente, né? Às quartas-feiras, na Rua Dona Luísa, lá no CREAS, a partir das 6 horas da tarde. E nós vamos ficando por aqui com o programa Entrevista. Você fica agora com o NTV News. Uma boa noite para você.